essa força de trabalho, de ir para fora, de estar o dia inteiro correndo, de estar falando, de estar raciocinando o tempo todo, ela mexe com a nossa polaridade yang, a nossa polaridade masculina, que tem em todos nós, como eu sempre falo em vários vídeos, né? E aqui tanto no YouTube, no canal Território do Sol, vocês vão encontrar muito material sobre Yin e Yang, também no Instagram, né, no Facebook, Território do Sol, Círculo de Mulheres, nas minhas redes sociais. Esse assunto é um assunto que eu trago muito porque é muito importante. Então, nós temos a polaridade Yin e a polaridade Yang. A polaridade Yin faz o movimento para dentro, para o silêncio, para o descanso, para recuperar energia, justamente, né? Dentro de nós precisa haver essa serenidade, essa pausa, para que a gente recupere forças. E o movimento para fora, que é no dia, que é na luz, que acontece na fala, esse movimento todo, ele ocorre com a força masculina, que nos impulsiona para fora, né? Dentro da nossa potência feminina mora o descanso, o recolher-se. E se a gente não tem esse espaço, não utiliza essas duas forças de forma proporcional, e a gente acaba usando muito essa força de movimento, de estar fazendo, de trabalhando sem parar, nós começamos a adoecer. E aí entra, né, esse transtorno de burnout, que eu achei muito interessante de perceber que essa síndrome, ela já é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como algo que acontece quando alguém trabalha demais. E a gente já tem, né, então, o IBGE apontando nas pesquisas como isso acontece entre as mulheres. E isso causa o quê? Dores de cabeça constante, dores musculares, a insônia pode aparecer, o sono é da polaridade Yin. O sono, a melatonina é Yin. Nosso cérebro fica escasso de melatonina e a gente não consegue ter um sono bom, o que vai causando mais irritação ainda, porque pensa que é uma pessoa com sono, né? E aí vem problemas gastrointestinais também, batimentos cardíacos acelerados, é a pressão que começa a aumentar. Aí isso tudo pode refletir em isolamento, a pessoa não quer mais sair, não quer mais fazer nada, não procura mais lazer, ela tá sempre cansada, né? Então ela começa a se afastar, não consegue nem escutar mais barulho dos outros, falação, não quer mais ir em nenhuma festa. Isso tudo é a negação que começa, a negação desse movimento, dessa agitação, é reflexo então de quem não aguenta mais a polaridade yang, de quem está sufocado pelo masculino dentro de si. A irritabilidade vai ser quase que certa, né? Imagina se não vai se irritar com tudo isso acontecendo. E por último vem aqui citada a baixa autoestima e a oscilação de humor. Então aí as mulheres começam a ser rotuladas de instáveis. As mulheres são instáveis pela sua própria natureza. A mulher é cíclica. E quando ela percebe isso, talvez seja o começo do caminho de cura. Agora, essa oscilação de humor que a gente está falando aqui como um sintoma dessa síndrome, a gente está falando de uma oscilação de humor de estou alegre, estou entusiasmada, daqui a pouco eu estou desanimada, depressiva, triste e passada, né? Então começa essa oscilação de humor que não tem explicação e não se trata então da nossa instabilidade, que são aqueles passeios pela psique, utilizando várias identidades, as deusas que moram dentro de nós. Então a gente não tá falando disso. Olha como é sério tudo isso. É claro que essa é a maior dor das mulheres, porque dela nascem muitas outras dores, muitos outros problemas que vão desencadeando em outros e outros, que depois a gente nem sabe mais por quê. Por que você não tem entusiasmo de ler um livro de repente? Porque eu como facilito rodas de leitura, eu percebo a dificuldade que as mulheres têm para ter
10 minutos para ler uma página num dia. Aquilo poderia ser o momento onde ela está saindo do foco da vida cotidiana e entrando numa obra, numa crônica, em uma leitura de uma poesia ou de um texto que a motiva, que a conforta, que a acolhe. Nessa falta de tempo para fazer alguma coisa, como por exemplo a leitura, mas como por exemplo alguma coisa que você gosta e que não está conseguindo colocar na tua vida por conta dessas múltiplas funções. E dentro dos círculos, né, de mulheres, o mais assim incrível é poder olhar mesmo, né, umas para as outras e perceber essa vulnerabilidade da múltipla jornada. E aí você percebe que não está sozinha, que outras mulheres também estão enfrentando essa mesma dificuldade. Começa então um sentimento de pertencimento, né? Esse é o meu grupo, esse é o meu lugar, aqui eu posso falar disso, eu não vou ser discriminada, eu não vou ser uma mulher fraca porque eu não estou dando conta de tudo, eu posso falar disso, não é uma reclamação que mais uma reclamação chata, que muitas vezes no nosso dia a dia a gente começa a falar disso, as pessoas já não aguentam mais. Não, no círculo você pode falar disso e pode ouvir então isso. Então isso começa a nos acalmar. E o modo como cada uma está lidando com isso, está enfrentando, e aquelas que encontraram as saídas começam a contar. E a doutora Clarissa Píncola Estes, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é esse livro aqui, ela fala, ela fala nesse livro conosco sempre por meio de contos, onde tem lá a personagem principal, e aí tem toda a sua jornada, como é que ela venceu certos desafios. E ela fala, a doutora Clarissa, como uma psicanalista incrível, PhD nessa área do universo feminino e os arquétipos que moram dentro de nós, essas potências que nós temos, esses modelos guardados dentro de nós. Então ela fala muito que quando a gente escuta um conto, mesmo que seja um conto de fadas, mas um conto de qualquer cultura, quando alguém está contando um conto, a gente imediatamente, a partir de um fato, de um momento, de um jeito, de uma roupa, de um acontecimento, a partir de uma situação, né? A partir de algum dado da história que você se veja na personagem, que você diga assim, nossa, também gosto disso, nossa, minha vida também tem esse problema, nossa, eu também tenho esse desafio, esse momento é parecido com o meu momento de vida, você se identifica. E a partir dessa identificação que você tem com um conto de fadas, ou com outras histórias de outras mulheres, de outras pessoas, a partir do momento que você se identifica, e isso também pode acontecer com filmes, com, né, uma peça de teatro, enfim, a arte, ela está aí para nos reconectar conosco mesmo, né? Mas voltando ali então, a partir do momento que você se conecta com a personagem, se reconhece nela, acontece um espelhamento, é um modo reflexo. Você se vê naquele papel e a partir daí, o que ela fizer vai abrir espaços mentais e você vai perceber nesses espaços novos caminhos para você fazer na tua vida. Você não vai copiar o que a donzela fez ou o que o velho cansado da mata fez. Você não vai fazer igual, claro, mas você vai abrir possibilidades para novas saídas para você. Por isso que os contos, os mitos, né? Os mitos vão profundamente mexer com isso. E quando você olha vamos dizer, um filme onde a mocinha tá ali, a heroína tá ali naquele sofrimento, é prova em cima de prova, e ela tá iludida por alguma situação, por algum sofrimento, ela tá sem poder enxergar-se,
e ela tem um potencial incrível, mas ela não vê aquele potencial. Quando ela percebe que ela tem uma outra saída, ei, tem um caminho por aqui que você não percorreu ainda, você pode ir por esse caminho. Quando ela vai por ali e ela percebe que por ali ela tem que ter uma outra postura e vai por aquele caminho diferente, você renasce em si mesma. E é disso que os círculos tratam, e na escuta de outras mulheres você começa a se transformar também.